Olá. Bom, hoje a gente inicia falando de um tema que, olha, é fascinante. Essa jornada de autoconstrução. Mesmo quando parece difícil, sabe? Ou lento demais, a ideia central que fica é que o nosso grande trabalho na vida é construir a nós mesmos. Exato. E é interessante notar, né, como a educação mais formal muitas vezes foca em informar para competir no mercado. E aí fica uma lacuna na formação de valores, de virtudes mesmo. Sim, fica faltando algo ali. Mas essa formação mais profunda a gente pode buscar individualmente. Temos essa capacidade incrível, né, de moldar o próprio caráter. É como aprender a gostar do que faz a gente crescer e rejeitar o que diminui. Somos plásticos, sabe? Em construção constante. Plásticos, gostei disso. E buscar inspiração em exemplos, em grandes figuras do passado, como foi sugerido, nossa, ajuda muito. Ok, então vamos desempacotar isso um pouco. Um ponto-chave é definir um ponto de chegada, né? Usar a imaginação mesmo. Como a pessoa gostaria de ser lá no último dia. Que qualidades ter desenvolvido, que marca deixar. É profundo isso. Parece que a natureza não espera que a gente construa prédios, mas sim que a gente se construa, né? E o fascinante, eu acho, é a outra ponta. Saber onde a gente está agora, com honestidade. Assim, o ponto de partida. Isso, sem se enganar. Aquela frase antiga, pelas vossas obras vos conhecerei, é um ótimo termômetro. Analisar o rastro que a gente deixa, sabe? Destruição, harmonia, animosidade, ajuda a gente a se ver sem fantasia. É um espelho, então? Exatamente. Com o ponto de partida e o destino definidos, aí sim, o caminho começa a ficar mais claro. E é aqui que entra a tal da vontade, né? Que fica realmente interessante. Não é só um querer vago. Pelo que eu entendi, tem dois lados. Primeiro, a decisão firme, mental. Definir essa meta de se transformar como o mais valioso. Certo, a clareza do propósito. E depois, a perseverança, a constância na ação. Caminhar sempre, sem pressa, mas sem parar. Aquele passo a passo. E se a gente conectar isso com o todo, né? É viver o ideal agora, no presente. Se o ideal é, por exemplo, a justiça, a gente tem que ser justo agora, nas pequenas coisas. Os meios têm que ser coerentes com os fins. Faz todo sentido. Meios e fins alinhados. Isso me lembra Pitágoras, aquele filósofo grego antigo, matemático brilhante, que fundou uma escola super influente. Ah, Pitágoras? Sei. Dizem que ele incentivava os discípulos a ter um diário. Para quê? Para avaliar no fim do dia se agiram de acordo com seus ideais. Uma autoavaliação diária. Que prática interessante, bem concreta. Olha, pessoal, nesse ponto preciso pedir aquela ajuda importante pra gente. Compartilhem esse bate-papo, deixem o like e se inscrevam para receber mais conteúdos como este. Ah, e deixe uma palavra de positividade aí nos comentários, que ajuda muito. E tem outro fator importante, né? A pressão do meio. Às vezes até pessoas queridas podem resistir à nossa mudança. Verdade. Por que será? Medo? Talvez medo do desconhecido, né? Do que essa mudança representa para elas também. O importante é a gente tentar entender a motivação do outro, mas sem se deixar arrastar, sabe? Ou duvidar do próprio caminho. Não ser permeável demais a críticas ou pressões que não constroem. Manter o foco, então. E falando em foco, tem a questão de sublimar desejos. Como assim? Canalizar a energia daqueles impulsos mais básicos para propósitos mais elevados, que estejam alinhados com esse ideal que a gente traçou. Ah, entendi. Direcionar a energia. Exato. Lembrei de Nilakanta Sriram, um pensador do século XX. Ele dizia que a evolução é a depuração do gosto. É aprender a amar o que é mais humano, mais construtivo. Não é eliminar prazeres, sei lá, tomar uma cerveja, comer um chocolate. Claro que não. Mas é não ser escravo deles, entende? Ter domínio. Essa ideia de não ser dominado, nossa, conecta direto com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, né? O fundador do budismo. O Buda, claro. Nas 4 nobres verdades, ele aponta o apego, principalmente a coisas passageiras, materiais, como a raiz do sofrimento. Veja bem, desapegar de valores altos, como bondade, justiça, isso não causa sofrimento, porque são universais, essenciais.
Interessante. Mas se libertar do apego excessivo ao que é material, ao que passa, isso sim traz uma liberdade enorme. Liberta da dor. Então, tá. Traduzindo isso para a prática. Um passo fundamental parece ser fechar as contas com o passado. É isso. Eu diria que sim. Aprender com os erros, com as dores, guardar só o aprendizado mesmo. E seguir em frente leve, sem o peso do rancor, da culpa, limpar a mochila para a viagem. Perfeito. E no presente, valorizar cada pequena conquista nesse caminho, cada avanço, por menor que pareça. Celebrar as vitórias. Isso. Reconhecer, se identificar com elas. Eu sou isso que eu conquistei. E se comprometer a manter, né? Tem aquela analogia bonita. Nossa essência é o céu azul, sempre lá. Os defeitos são nuvens passageiras. Gostei disso. Não se identificar com as nuvens. Exato. Identificar-se com o céu. E tem um ponto que parece amarrar tudo isso. A bondade. Com B maiúsculo, talvez. Como um guia maior. Fundamental. Foi mencionado Platão, né? Aquele filósofo grego essencial para o pensamento ocidental. E a ideia do bem dele. Sim, a ideia do bem como o sol que ilumina tudo. Porque inteligência, capacidade, sem bondade podem virar algo desumano, perigoso até. O guia tem que ser o intuito de beneficiar, de fazer o bem. É o norte da bússola, né? Porque essa autoconstrução não é só pra gente. Ela transborda. Ela muda como a gente interage com o mundo, com as pessoas. É verdade. Ver alguém se esforçando para ser melhor, isso inspira, mostra que mudar é possível, que o livre-arbítrio existe. Tem uma sugestão prática que achei ótima. Comparar fotos. De um ano para o outro, por exemplo. Buscar notar o crescimento, mesmo que sutil. Aquela meta de mudar tanto que as pessoas tenham que te conhecer de novo. É um belo objetivo. É um ato de amor, né? Consigo e com os outros, por ser um referencial. Isso tudo levanta uma questão importante para a gente pensar depois. Qual seria? Além dessa construção interna, como é que esse processo contínuo reverbera para fora? Que impactos positivos, às vezes inesperados, podem surgir quando uma pessoa se compromete a ser melhor? Não só para si, mas nas suas relações, na comunidade. Uma ótima pergunta para finalizar. Fica aí para reflexão.